Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Gaiseric. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os graves e sobre os sintetizadores. Bom, a Gaiseric abre uma nova fase para Rockin' Riders, é o primeiro single de todo o material que está sendo trabalhado, que a gente pretende lançar em breve. Eu fui convidado pela banda em 2019 para integrar esse novo projeto e houve abertura para que pudéssemos inserir a nossa identidade sonora, claro que respeitando toda a identidade sonora da banda. E nesse processo, acabei trazendo um instrumento, que seria o Synth Bass Pedal, que foi inserido na Gaiseric, e também características de timbre, de contrabaixo, que é um pouco diferente dos trabalhos anteriores, e também características de execução, que a gente vai comentar mais à frente no vídeo. Bom, então dando sequência, na introdução da música existe uma característica épica, os violões têm aquela ambiência medieval. Então eu procurei no contrabaixo manter acentuações sutis, nada muito pesado, nada com muita pressão, no entanto preservando a afinação em Ré, o peso natural da afinação em Ré. E foi nessa parte também que inicialmente introduzimos os sintetizadores, os Synth Bass Pedals, com arranjos de strings. Eu vou exemplificar isso executando agora um trecho da introdução. Bom, dando sequência então, a parte posterior seria o riff principal, que é tocado basicamente em dobra com as guitarras, não houve nenhuma grande alteração em relação ao projeto original também. O que ocorre na execução desse riff é que eu executo um ligado e eu utilizo a oitava mais grave, aproveitando a afinação em Ré para também jogar um peso maior na massa sonora. Vou executar um pedaço também só para exemplificar isso. Bom, esse foi o riff principal da Gaiseric, ele é executado aí na maior parte da canção como base do vocal. Posteriormente a esse riff existe um tema de passagem, onde nós executamos algumas notas da introdução. Existe um outro tema de passagem executado junto também em alguns momentos, onde nós executamos algumas notas em staccato.
E posteriormente a essas passagens existe um clima de tensão antes do relaxamento, né, que seria a parte onde a gente tem os acordes no contrabaixo e alguns harmônicos na guitarra, e nesse momento de tensão existe uma explosão na música, digamos assim. E então, no intuito de lembrar mesmo, de remeter a ideia marcial da canção, foi criado um tema, né, eu criei um tema, um arranjo aqui no baixo, que eu vou executar agora para exemplificar para vocês. Bom, então essa foi a parte de tensão, de maior tensão, né, da música, onde existe essa explosão. Posteriormente a essa parte existe uma parte de relaxamento, né, onde são executados alguns acordes de forma lenta. Sobre esses acordes os violões e as guitarras executam harmônicos e o baixo faz uma variação em cima dessa harmonia, até um tema que a harmonia já era composta pela banda. O que eu fiz foi alterar basicamente alguns desses acordes, que seria o Fá e o Mi, considerando que aqui a gente está na afinação em Ré, né? Então eu transferi esses acordes para uma região mais aguda do braço, onde ao invés de manter a quinta do Fá, eu simplesmente utilizei a terça e eu caminhei o baixo de Fá para Mi, mantendo a terça de Fá. Então agora eu vou executar essa parte para mostrar para vocês como ficou. Bom, então essa foi a parte mais lenta da música. Ela emenda com uma segunda ponte, como o Luciano comentou no vídeo anterior. Ela foi composta no intuito de remeter a uma batalha naval. Ela possui algumas tônicas tocadas praticamente em staccato também. Não houve grandes alterações, a harmonia também já era composta pela banda. O que eu procurei fazer foi tentar manter o peso, né, da música, concentrando sempre nas cordas mais graves, e inserir algumas acentuações sutis na execução. Então, basicamente é isso. Eu vou executar agora esse trecho para mostrar para vocês como ficou isso. Posteriormente a essa parte existe ainda a base do solo e também existe o riff sobre o canto, né, o riff principal. A base do solo e o riff principal não teve também muita alteração, basicamente uma dobra com a guitarra em relação ao baixo. E na base do solo existe também a utilização do sintetizador, do bass pedal, mas assim, nada muito diferente do que já foi apresentado. Agora eu vou apresentar aqui uma sutil diferença que houve em uma das passagens na pré-finalização da canção, que é o tema que eu vou tocar a seguir.
partes, todas as passagens da música. Não houveram grandes alterações em relação a essas passagens, exceto a inserção de alguns slides, vibratos também, e o último riff, que finaliza em sol, em ré na verdade, e é um pouco diferente dos demais. Agora a gente vai falar da finalização de fato, que é uma variação da introdução, porém ela é finalizada com a execução do baixo na região mais aguda, mantendo aqui sempre a finalização dos dois riffs, dos últimos dois compassos, na parte mais grave. Eu vou executar essa parte para vocês. Bom, nós apresentamos então aqui algumas partes da música Geiseric, onde o baixo tem uma participação um pouco mais expressiva, digamos assim. Eu vou comentar agora sobre sonoridade, né? Uma peculiaridade da minha característica sonora é sempre buscar um timbre mais instalado. Então eu sempre tive uma preferência muito grande por Rickenbackers e por Precisions. Foram instrumentos que foram utilizados, no caso a gravação da Geiseric foi feita com Precision Bass, não é um Fender, é um Squier, porém ele é da linha Vintage Modified. Foi gravado com cordas .50, afinação em Ré. Esse instrumento é interessante porque ele traz captação sem mordanca original, de fato, então ele não exige grandes alterações, grandes upgrades. Para dar maiores detalhes sobre captação, amplificadores, eu vou deixar vocês então agora com o Carlos do Monkey Studio, que vai poder dizer melhor sobre isso. Fala aí, seus loucos, beleza? Vim falar hoje da gravação de baixo da banda Rockin' Riders. Eu usei um preamp da mesa Bug, o Hector Pre. É um preamp de guitarra, e aí você vai falar, mas você usou equipamento de guitarra no baixo? Sim, nós usamos, e ficou foda, eu consegui o som que eu queria. Eu queria um som mais médio agudo com os graves encorpados, e esse preamp ele excita muito os harmônicos, então a gente teve um baixo bem presente ali. Na mixagem eu vou mostrar para vocês a cadeia de plugins que eu usei, e vamos lá. Para começar, eu usei esse equalizador, eu dei um boost aqui entre 90 e 100 Hz, cheguei um pouco do 400 aqui para ele dar mais espaço na mix. Fiz um corte aqui também em 40 aqui, pegou um pouquinho, né, até 60 para o bumbo sobressair mais nessa parte. E aqui eu dei um brilhozinho nele aqui, ó, entre 5K aqui mais ou menos. Usei esse compressor aqui que é um excitador de harmônicos, o R-Bass, ele é muito bom para preencher o low end da música, encorpar as guitarras também de tabela, né? Ele acaba dando um low end para as guitarras ali, e é um plugin que eu sempre uso. Usei esse Evil Mix, quer dizer, esse Easy Mix, que é um plugin da Tone Track. Usei aqui um simulador de gabinete, e ele tem um pouco de drive também. E eu usei esse clássico aqui, que é um plugin nativo do Pro Tools, é o Sansamp. O hardware dele é bom pra caralho, o plugin também se assemelha ali em vários parâmetros. Aí eu coloquei um pouco de agudo, dei uma encorpadinha no grave aqui, e coloquei aqui um pouco de drive também para ele dar uma encorpada. E é isso aí, moçada. Eu usei duas tracks, uma com distorção, a outra sem, e usei só essa gravação em linha. Às vezes eu costumo microfonar, splitar o baixo e usar o som do ampli também microfonado, mas nessa situação a gravação em linha preencheu bem aqui o nosso objetivo, beleza? Valeu! Bom, então dando sequência sobre o hardware utilizado, vou falar um pouco agora sobre o Synth Bass Pedal, né? Que é, no meu caso aqui, a Roland PK5A. Sempre gostei muito de rock progressivo e tudo, então sempre tive
vontade de entender como funciona esse instrumento. E quando fui convidado para entrar na Rocking Riders, eu comentei sobre o interesse de trazer isso para a banda. Foi muito bem aceito e a Gaiseric é o maior exemplo disso. Bom, o Bass Pedal ele é basicamente um teclado, né, com 1/8, né, são 13 notas, onde você acaba executando as notas mais graves. Se fosse um órgão, por exemplo, se você olhar na verdade um órgão, você vai perceber que ele tem um pedal com teclas parecidas com essas, que é onde o instrumentista toca os baixos, né, as notas mais graves do instrumento. É um equipamento muito interessante para aqueles instrumentistas que têm interesse às vezes em executar algum outro instrumento na mão, mesmo que seja não necessariamente um teclado, mas uma guitarra, baixo no meu caso, e que te possibilita ter um segundo instrumento aqui aos seus pés, digamos assim. Os mais comuns, o mais famoso talvez seja o Taurus, né, da Moog, que foi muito difundido nos anos 70, bandas como Rush e Yes usaram bastante. A PK5A, que é a que eu utilizo, ela é na verdade um instrumento que funciona como um teclado controlador. Ele não é necessariamente um teclado com timbres na memória e tudo. Por esse motivo, na gravação da Gaiseric nós utilizamos alguns VSTs para compor os strings que a gente iria utilizar como massa de orquestra, né, digamos assim. E esses strings eu utilizei 2 cellos, um contrabaixo 4/4 e uma viola 3/4, 2 cellos também 3/4. Foram montados, né, através de VST e executados via PK5. O intuito aqui não é contar a história do sintetizador, não temos essa pretensão, mas caso alguém tenha interesse, nós vamos deixar alguns links aqui para vocês que tiverem interesse de ir a fundo pesquisarem a respeito. A PK5 ela é uma evolução do Synth Bass Pedals, né? A exemplo do Moog Taurus, que tinha toda a configuração na memória, né? Que era um equipamento que tinha inclusive uma carcaça maior e tudo. A PK5, ela, por ser um controlador, ela é um pouco mais compacta, mais fácil de movimentar. Para show, infelizmente, VST não é uma coisa tão prática. Então, assim, visando que a gente tivesse o melhor aproveitamento possível, né, desse equipamento, a gente inseriu no set da Rocking Riders um rack de teclado da Roland também, que é o Roland JV 1080. E a gente utiliza ele integrado com a PK5. Esse vídeo, por exemplo, foi gravado com o JV 1080, não foi gravado com o VST. E é basicamente isso que eu queria comentar sobre os sintetizadores. É um instrumento que a gente inseriu no som da Rocking Riders e eu acredito que vai agregar bastante aí para algumas das próximas canções, talvez não todas, claro. Bom, é isso aí, galera. Eu agradeço a atenção de vocês e convido para que vocês assistam o 4º vídeo da série, que vai ser feito com o nosso batera, Douglas, onde ele vai explicar o processo de composição e gravação do outro lado da cozinha. E para você que gostou, que assistiu até aqui, eu convido também a se inscrever aqui no canal da Rocking Riders, acompanhar os nossos vídeos, a série, os clipes que a gente lança e todo o material que a gente está disponibilizando aí para vocês. Muito obrigado.